Quais serão os vestígios da humanidade daqui a 200, 300 anos? Que objetos poderão contar essa história? Será que para conhecer a humanidade do século 20 e 21, vamos ter que construir um museu do Tupperware? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para pensarmos juntos a questão da preservação da memória em tempos futuros. Ainda dá tempo de você participar da promoção Uma Família Chamada Brasil. Se inscreva no canal, poste no comentário "Quero o livro" e fique aguardando o sorteio no dia 16 de maio, às 19 horas, lá no Facebook. Durante as aulas iniciais de História da Arte, eu sempre começo pela arte da pré-história. Os objetos que são tratados como arte são vestígios desses grupos que viveram entre a pré-história e a antiguidade. Por exemplo, fragmentos de adornos, ferramentas, urnas funerárias, objetos de corte. Todos esses objetos são incensados como arte, muito embora eles estavam ligados ao cotidiano daqueles grupos. Em termos de espaço também, a gente pode pensar nos sítios arqueológicos como esses espaços de memória, sobretudo os sambaquis, amontoados de conchas que foram sendo aterrados a partir das várias gerações, mas que na pesquisa a gente pode tentar descobrir quais eram os hábitos alimentares, culturais de um determinado povo, com o estudo estratigráfico dos sambaquis. É uma forma de reencontro com a memória dos povos da antiguidade e da pré-história. Eu falo também sobre os desenhos rupestres, nas paredes das cavernas, que também deixaram marca dessa arte pré-histórica. Mas levanto uma questão: eram registros, espécies de "meu querido diário, hoje cacei um bisão", ou antecipação mágica? O que é isso? Sabe quando a gente quer alguma coisa e pede, reza? Ou então eu lembro quando eu era criança e combinávamos, amanhã a gente vai à piscina, e amanhecia aquele dia horroroso, todo chuvoso, e eu lembro de fazer a figura do sol com sal para ver se chamava o sol. Isso talvez pudesse estar no cotidiano daqueles indivíduos que desenhavam nas paredes na necessidade que eles tinham de caçar um bisão. Então poderia ser também uma antecipação mágica. Registro, antecipação mágica. O que é que nos revelam as grutas de Lescot ou os da Serra da Capivara aqui no interior do Piauí? Enigmas da pré-história. No estudo das civilizações da antiguidade, babilônios, fenícios, persas, hebreus e principalmente gregos, romanos e egípcios, essas peças do cotidiano foram se tornando acervo dos museus. No caso da Grécia, os vasos, por exemplo, eram objetos para guardar vinho, azeite, água. Mas por conta dos adornos que faziam, das pinturas, geralmente pinturas sobre os deuses do Olimpo, tornaram para os gregos um objeto comum do dia a dia. Mas para nós, visitadores de museus, são peças de obra de arte para os gregos. Tenho certeza que eles não pensavam dessa forma, e sim utilizavam os vasos, como eu falei, para guardar água, vinho e azeite. No Egito, na época dos faraós, a arte também fazia parte do cotidiano. E principalmente para eles, na civilização egípcia, a arte aparecia como algo importante para a vida após a morte. Eles tinham um culto muito grande em relação a isso. Tanto é que a maioria dos desenhos, as representações gráficas, estavam nas pirâmides, nas tumbas, nas tampas dos sarcófagos, aonde eram representados a sociedade egípcia e, sobretudo, aquele indivíduo que estava ali enterrado. Os desenhos eram uma espécie de currículo vitae daquele personagem, que geralmente ele era representado de uma forma muito maior do que os demais personagens. Abrindo uma janela, você já reparou que os desenhos dos egípcios parecem que todos vivem com torcicolo ou então só andam de lado? Isso parece um defeito dos pintores da época. Não, isso era estilo. Um artista no Egito, ele era considerado se ele fosse capaz de reproduzir a lei da frontalidade,
que era se representar os personagens sempre de lado, inclusive com os pés também sempre para frente. Não era defeito, ok? E sim estilo da arte egípcia. Até 2018, sempre que eu tinha essas turmas de História da Arte, eu combinava com eles uma visita ao Museu Nacional. Era praxe nossa, porque ali, além de ter um vasto repertório da parte da história das ciências no mundo, a parte artística também era muito valorizada. E nós íamos visitar sempre lá a parte da arte egípcia, da arte greco-romana. Até hoje ainda fico triste quando lembro daquelas cenas que foi conseguido ao longo de muito tempo um acervo de milhares de peças que contavam a história da humanidade, em poucas horas viraram cinzas. Esse descaso com a memória e o patrimônio da humanidade é que nos deixa mais tristes. Às vezes eu fico pensando nessa questão. Como nós estamos guardando as nossas memórias? Como é que nós vamos contar para as gerações futuras quem fomos nós? Em tempos de digitalização, tudo é digitalizado, eu tenho certeza que nós não estamos dando conta de salvar esses registros. Nós tiramos milhares de fotos e ainda tem aquela, mais uma para garantir. Quando a gente pede alguém para tirar foto para a gente, a pessoa já vai lá, tira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fotos repetidas. E aí eu penso para vocês, aonde que elas ficam salvas? Aonde que nós temos acesso a essas fotos? Talvez na página do Facebook ou do Instagram, quando a gente posta lá. E as demais? Quando a gente for procurar, o que geralmente acontece? Ih, caramba, perdi tudo. Ih, roubaram meu celular. Ai, meu Deus. Com isso, toda uma memória produzida desaparece. Porque, de fato, a gente só lembra daquelas fotos do show incrível, do último Natal de família, da viagem que a gente fez, da confraternização do pessoal do trabalho, quando a gente perde o celular. Até uns 20 anos atrás, eu me lembro que essa função de tirar fotos ainda não estava no celular, e a gente tinha, toda a família tinha a sua máquina de retratos. E comprava lá o filme na loja, colocava lá o filme e escolhia cuidadosamente as poses que ia fazer, os lugares que ia retratar, e depois revelava essas fotos e guardava, geralmente naquele albinho que tinha folhinhas plásticas. Pois bem, eu tenho quase certeza que essas fotos, se a gente procurar, a gente encontra. E cadê as fotos do último Natal? Você sabe onde estão? E as formas de armazenamento também têm mudado bastante. Eu lembro quando eu tinha o primeiro computador, ainda arquivávamos tudo nos disquetes. Você lembra do disquete? Pois bem, eu ainda tenho guardado alguns aí, mas tem um problema. Nenhum computador da nova geração, ou até da média geração, tem mais espaço para a gente colocar o disquete. Memória que vai ser difícil de eu recuperar, não é? Isso faz parte da sociedade de consumo. Tudo fica obsoleto muito rapidamente. Então, do disquete, passamos para o pendrive, pendrives enormes, médios, pequenos, minúsculos, chip, nanochip e nuvem. A primeira vez que eu ouvi falar, você vai arquivar tudo na nuvem, eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, vai que tem uma chuva digital? O que vai acontecer com os nossos arquivos? Eu gosto muito de uma música do Chico Buarque de Holanda que se chama Futuros Amantes, principalmente da parte que ele diz assim: quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Inspirado assim na música do Chico e da imagem que ele propõe, volto com a pergunta: como as gerações futuras vão nos identificar? Como é que elas vão contar a nossa história? Que vestígios nós vamos deixar da nossa passagem aqui nesse planeta? Depois de muito pensar nesse símbolo que poderia representar a nossa humanidade do século XX, XXI, eu cheguei ao Tupperware.
Sabe aquele que você compra nas lojas de departamento, aquelas que vendem tudo para casa, para o lar? Aliás, eu acho que o lema dessas lojas é o seguinte: compre aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E vamos em frente, porque a sociedade de consumo precisa disso, que a gente compre, mesmo que a gente não necessite muito. E aí temos o Tupperware. Tupperware, às vezes você já compra ele bonito, pintado, ou então para customizar, você pinta aquelas flores com tinta acrylex, né? E assim guardamos para a posteridade algo que representa bastante da nossa humanidade. Meio descartável, mas na natureza o plástico fica muitos e muitos anos. Então, acho que no futuro, para representar e simbolizar a nossa humanidade, vai ser erguido um enorme, um imenso museu do Tupperware. E nesse espaço das reflexões, lanço para você essas perguntas. Você confia nas nuvens como espaço de carregamento de arquivos? Que objeto poderá sintetizar a existência da nossa geração para as gerações futuras? Quero agradecer a Luiz Felipe Oliveira, Renata Furriel, Rafael Macrini, Herbert Salles, o canal Complex Zone e Edmo Rodrigues, que tem participado, mandando comentários, fazendo elogios ao canal. E até o próximo vídeo do canal do Guaral.